Hoje nós vamos ver o primeiro episódio de Osama Ranking, ou, na sua tradução literal, Ranking dos Reis. Esse anime foi lançado em 2021 e muitos não conhecem, mesmo sendo um ótimo anime medieval. Ele conta a história de Bondi, um príncipe surdo e mudo que deseja se tornar o maior rei de todos. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O anime começa com um rei sentado no seu trono e faz a seguinte pergunta: o que é ranking do rei? O rei tem cavalos poderosos? O rei possui muitos súditos? O rei é tão forte quanto um herói? Essas são as condições que determinam o ranking do rei de cada nação. Nisso, vemos uma lembrança do nosso protagonista Boji. Ele estava chorando junto a um gigante que tenta acalmar ele. Ele pergunta se implicaram com ele de novo, e ele diz que vai ficar tudo bem, que ele é um menino forte, e que se ele passar por essas situações difíceis, vai se tornar o maior rei do mundo. Isso é uma promessa. E quando essa lembrança acaba, nós vemos muitas pessoas dando risada. Elas estavam rindo do Boji, que estava andando só de cueca na rua. Vemos o Boji fugindo do castelo, indo para um campo. Nesse campo ele encontra um tipo de sombra e quando é percebido, o Boji tenta fugir, mas a sombra vai atrás dele. A sombra tenta falar com o Boji, mas o Boji não responde. A sombra pega uma faca e tenta assaltar ele. O Boji tenta dizer que não tem dinheiro, mas ele é surdo e mudo. Apenas resmunga algumas coisas e por incrível que pareça, a sombra entende. O Boji consegue fazer leitura labial, por isso sabe o que a sombra estava dizendo, e ambos não sabem como, mas a sombra consegue entender ele. Então as sombras pedem as roupas, e o Boji parece muito feliz para alguém que acabou de ser assaltado, mas é a primeira vez que alguém o entende. Então a sombra diz para ele voltar no dia seguinte com roupas mais caras, e o Boji vai embora, só de cueca, e todos dão risada da cara dele. No dia seguinte, a sombra estava esperando pelo Boji onde eles combinaram, pensando direto que o Boji pode não aparecer ou até mesmo trazer guardas consigo. Mas o Boji aparece sozinho com roupas mais caras. Ele não se importa de dar as suas roupas para a sombra, e ele está feliz por ter alguém para conversar. A sombra fica confusa e acha que ele é um idiota. Diz que só estava zoando o Boji, mas por fim, os dois se apresentam. O nome da sombra é Keiji, e ele pede as roupas do Boji e combinam de se encontrar novamente. O Keiji diz que o Boji é muito burro, mas até que gosta da companhia dele, então o Boji vai embora. No dia seguinte, eles se encontram de novo. Ambos ficam felizes de se ver, e mesmo a Keiji não querendo admitir, a Keiji descobre que o Boji é um príncipe e mora no palácio. Então pergunta se um dia ele vai se tornar o rei. O Boji diz que quer tentar ser o maior rei do mundo, e a Keiji acha graça, porque como se tornaria um grande rei se não escuta ou não fala? O Boji fica irritado e diz que vai se tornar um grande rei mesmo assim. Voltando para casa, todos riem do Boji porque ele estava só de cueca de novo. O Keiji segue e vê o que estava acontecendo, mas continua só seguindo. Umas crianças começam a pegar no pé do Boji e ele fica sem saber o que fazer, então só corre pro palácio. Chegando lá, ele encontra a rainha e algumas pessoas importantes como o Sandel, que é o ministro da justiça, mais 4 grandes espadachim e o escudeiro da rainha. Ela fica muito brava com o Boji de estar só de cueca, e eles dizem que ele pode ter sido assaltado e que o bandido deve ser capturado e morto. E o Boji diz em língua de sinais que ela estava enganada, porque ele estava apenas brincando sozinho, e ela fica brava. Diz que ele não tem condições de se tornar um rei e que seu irmão mais novo, que se chama Daida, tem 100 vezes mais chances de ser o rei, e ele fica espantado com isso. A rainha vai embora, e o Domas diz pro Boji que o rei estava esperando por ele, então ele sobe pro seu quarto. No seu quarto, o Boji começa a chorar. O Keiji vê isso e percebe que ela só estava tentando parecer mais forte. O Boji coloca uma roupa, volta a sorrir e vai até o rei. E quando a sombra tenta seguir ele, ele se perde e é encontrado por Bebin, 4 dos grandes, o domador de cobras. Ele pergunta se o Keiji é um membro do clã das sombras, um clã que tinha sido dizimado. E quando o Boji chega no quarto do rei, nós vemos o rei Bosse. Ele é um homem gigante deitado na sua cama. Há muito tempo atrás, os camponeses lutaram bravamente contra uma horda de monstros, mas mesmo assim não conseguiram vencer. Eram muitos monstros, então um homem apareceu e lutou bravamente contra todos, exterminando os monstros por completo. Esse era o rei Bosse. Bosse pergunta por que o Boji andava sem roupas pela cidade. Eles são da família real e devem ser aqueles que o povo pode confiar.
Nós vemos o rei tossindo muito, até sair sangue da garganta dele. Ele estava mal da saúde. O Bojji é o filho da primeira rainha, filho mais velho. O rei tem muito carinho por ele, mas ele diz que o Bojji tem braços e mãos frágeis e que ele não pode se tornar um rei desse jeito. Então ele pede pro Domas ser o seu professor e pegar mais pesado no treino de espadas. Então ele manda sair dali. Voltando pro Cage, ele estava fugindo. O Bebin não para de seguir ele. Quer saber por que ele estava no palácio. E no meio da correria, o Cage lança uma faca que atinge a mão do Bebin e consegue fugir. No treino de espadas, o Daida aparece e ele desafiou o seu irmão, mas o Doma não permite. Então o Daida pede para treinar com o Doma. E aí o Doma aceita. Ele tinha derrotado um capitão recentemente, então está muito confiante. E o Doma decide dar uma lição nele. Quando eles começam a lutar, o Doma percebe que o Daida é muito habilidoso e começa a ficar empolgado. Eles têm uma luta difícil, mas o Doma acaba vencendo. O Doma diz pra si mesmo que o Daida é muito habilidoso e que ele gostaria de treiná-lo. O Bojji percebe isso e desafia o Daida para uma luta. Ele não quer perder o seu professor. Sabendo do combate, muitas pessoas se juntaram para assistir a luta e fazem apostas bobas. Todos acham que o Daida vai vencer e o Cage chega atrás de uns arbustos. E quando começa a luta, o Daida vai com tudo para cima do Bojji e ele desvia. Todos se impressionam e acham que a luta terminaria em poucos instantes, mas o Bojji acaba acertando o primeiro golpe. Nisso, um dos guardas se lembram de uma vez que o Bojji foi atacado por muitas cobras e acabou desviando de todas. O Cage fica impressionado com essa agilidade do Bojji. Então, o anime acaba na metade dessa luta. Bom, Owa-sama Ranking é um anime muito bom que de começo não parece ser muita coisa. Ele foi lançado em 2021 e por mais que não seja tão reconhecido, tem muitos fãs e com certeza é muito elogiado por todo mundo que assiste. Ele possui características bem diferentes dos animes que estamos acostumados, tanto na parte de desenho e animação, quanto no fato do protagonista não ser o mais forte, o incrível. Pelo contrário, ele possui características bem peculiares, como ser surdo e mudo. Mas, como podemos ver, isso não o faz pior do que ninguém, como podemos ver no primeiro episódio. Owa-sama Ranking possui uma história um tanto complexa e com grande quantidade de episódios nos conta o passo a passo que deixa o anime bem atrativo, sem chances de confusão, com uma história muito boa, uma animação incrível e ótimas cenas de luta que recebe uma pontuação de 8.81 no MyAnimeList. E sinceramente, merece essa pontuação mesmo. É realmente um ótimo anime. Mas e vocês? O que acharam desse primeiro episódio? Me conta nos comentários o que vocês acharam. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.